Era para ser um voo comum da Aeroflot, cruzando os céus da Rússia em direção a Hong Kong. Mas, no meio da viagem, algo inesperado aconteceu dentro da cabine de comando. Uma brincadeira inocente se transformou em um erro fatal, tirando o controle do avião das mãos dos pilotos. Em poucos minutos, a aeronave começou a cair, e ninguém conseguiu impedir o desastre. O que realmente aconteceu naquela noite? Como algo tão simples pôde levar à tragédia? A verdade por trás do voo 593 vai te surpreender. Na noite de 22 de março de 1994, um Airbus A310 da Aeroflot decolou do Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, em Moscou, com destino a Hong Kong. Era o voo 593, transportando 75 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes. O avião, uma aeronave moderna para os padrões da época, era um dos símbolos da renovação da Aeroflot após o colapso da União Soviética. A companhia aérea russa, que por décadas operou sob rígidos padrões militares, estava em processo de adaptação às normas internacionais da aviação civil. Com a introdução de aeronaves ocidentais, como o Airbus A310, a Aeroflot tentava modernizar sua imagem e oferecer um serviço mais competitivo no mercado global. O voo estava sob o comando do capitão Yaroslav Kudrynsky, um experiente piloto de 40 anos, acompanhado pelo copiloto Igor Piskaryov e o engenheiro de voo Vladimir Makarov. Todos tinham vasta experiência em aeronaves soviéticas, mas ainda estavam se adaptando aos sistemas computadorizados do Airbus. O que tornava esse voo especial para Kudrynsky era a presença de seus dois filhos, Eldar, de 15 anos, e Yana, de 12. Era a primeira vez que os dois viajavam com o pai em um voo internacional, e ele queria proporcionar a eles uma experiência única dentro da cabine. Entre os passageiros estavam empresários, turistas e cidadãos russos a caminho da Ásia. A maioria deles não fazia ideia de que, dentro da cabine, um detalhe incomum poderia transformar aquele voo em uma tragédia. Os aviões da Aeroflot, especialmente em voos internacionais, eram conhecidos por sua tripulação altamente disciplinada, mas as mudanças recentes na companhia trouxeram desafios na adaptação aos novos padrões ocidentais. A cultura de aviação mais flexível das empresas europeias e americanas começava a se misturar com a rígida mentalidade soviética que ainda prevalecia dentro da Aeroflot. O Airbus A310, apesar de moderno, apresentava um desafio adicional para pilotos acostumados com aeronaves soviéticas mais antigas. Diferente dos modelos anteriores, o avião possuía um sistema avançado de piloto automático que poderia ser desativado parcialmente, sem alertas sonoros evidentes. Isso significava que um erro humano, mesmo que pequeno, poderia ter consequências graves. E foi exatamente essa característica que se tornaria fatal mais tarde naquele voo. Enquanto os passageiros relaxavam em seus assentos, jantando ou assistindo a filmes, dentro da cabine, o capitão Kudrynsky fazia algo que parecia inofensivo naquele momento. Permitia que seus filhos experimentassem a sensação de estar no comando de um avião de verdade. A Aeroflot estava passando por uma fase de transição, tentando se livrar da fama de ser uma companhia aérea rígida e antiquada. No início da década de 90, voar pela empresa ainda causava certa desconfiança entre os passageiros internacionais, mas a chegada de aeronaves ocidentais e novas práticas operacionais ajudavam a melhorar sua reputação. No entanto, a combinação de mudanças culturais, falta de experiência com tecnologias mais avançadas e pequenas decisões tomadas sem a devida precaução criaram um cenário onde um simples gesto dentro da cabine poderia resultar em um dos desastres mais chocantes da aviação moderna. Dentro da cabine do Airbus A310, o voo seguia tranquilo enquanto o capitão Kudrynsky aproveitava um momento especial ao lado de seus filhos. A atmosfera era descontraída. Era uma oportunidade rara para Eldar e Yana verem de perto o trabalho do pai, algo que poucas crianças poderiam experimentar. Kudrynsky, orgulhoso, decidiu tornar a experiência ainda mais memorável. Convidou seus filhos para sentar em sua cadeira e sentir o que era estar no comando de um avião. A princípio, parecia apenas uma brincadeira inofensiva, um momento de alegria compartilhado entre pai e filhos. Afinal, o piloto automático estava ativado, e nada poderia dar errado, ou assim eles pensavam. O primeiro a sentar na cadeira do capitão foi Eldar, o filho mais velho. Com curiosidade e entusiasmo, ele segurou os controles da aeronave, sentindo o peso da responsabilidade, mesmo sem realmente pilotar. O capitão, sorridente, explicou alguns detalhes básicos do painel de instrumentos, enquanto o copiloto e o engenheiro de voo observavam sem demonstrar preocupação. Eldar fez pequenos movimentos no manche, sem efeito aparente na trajetória do avião. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu. Quando ele aplicou uma leve pressão lateral no controle,
O sistema do Airbus interpretou a ação como um comando manual e começou a desativar parcialmente o piloto automático. Diferente das antigas aeronaves soviéticas, onde o piloto automático se desligava completamente com um aviso sonoro claro, no Airbus A310 a desativação poderia acontecer de forma gradual e silenciosa. A leve pressão no manche fez com que o sistema cedesse parte do controle para o piloto sem emitir alarmes evidentes. Com isso, Eldar passou a influenciar o voo da aeronave sem perceber, e a tripulação também não notou a mudança. O avião começou a inclinar levemente para a direita, e como a alteração era sutil, ninguém dentro da cabine percebeu o risco crescente que se desenhava no painel de controle. O copiloto e o engenheiro de voo, confiantes no sistema da aeronave, continuavam relaxados. Nenhum deles se deu conta de que o avião não estava mais 100% sob o controle do piloto automático. Kudryntskyi, ainda acreditando que tudo estava sob controle, permitiu que Eldar continuasse pilotando, sem imaginar que pequenos ajustes no manche poderiam comprometer a estabilidade do voo. O Airbus A310 foi projetado para ser altamente responsivo, e qualquer comando manual influenciava diretamente sua trajetória. Com o piloto automático parcialmente desativado, a aeronave não corrigia mais automaticamente os desvios de altitude e inclinação. O risco agora era real. Enquanto o avião continuava sua lenta e silenciosa inclinação, a tripulação conversava tranquilamente, sem notar os pequenos sinais de alerta no painel. A aeronave, que antes voava estável, começava a entrar em um ângulo de inclinação cada vez mais perigoso. Eldar, sem saber, estava conduzindo o Airbus para fora de sua rota normal, e a cada segundo a situação se tornava mais difícil de corrigir. O que começou como uma simples brincadeira dentro da cabine agora se transformava em um erro que, em poucos minutos, levaria o voo 593 a uma tragédia irreversível. A princípio, a inclinação do avião parecia insignificante. O Airbus A310 continuava seu voo noturno sobre a Sibéria, enquanto a tripulação conversava descontraída. No entanto, o que começou como uma leve inclinação para a direita rapidamente se tornou algo mais sério. Com o piloto automático parcialmente desativado, a aeronave já não corrigia automaticamente sua posição. Sem perceber a gravidade da situação, Eldar manteve uma leve pressão no manche, o que aumentava gradativamente o ângulo de inclinação. O avião começou a perder sustentação, mas os sinais eram sutis o suficiente para passarem despercebidos por mais alguns instantes. Dentro da cabine, ninguém percebeu que a inclinação já passava dos 45 graus, um ângulo perigoso para uma aeronave comercial. Kudryntskyi e o copiloto, distraídos, não notaram que os comandos do avião já não respondiam como deveriam. Em um Airbus A310, quando a inclinação ultrapassa um certo limite, os sistemas de controle tornam-se menos eficazes para estabilizar a aeronave. A força da gravidade e a aerodinâmica entram em um estado crítico, dificultando a recuperação. Quando a tripulação finalmente percebeu que algo estava errado, o avião já estava perigosamente próximo de um ponto sem retorno. O momento da verdade chegou de forma abrupta. O Airbus atingiu um ângulo de inclinação tão severo que entrou em um estado conhecido como Bank-Angstall, no qual a asa interna começa a perder sustentação. De repente, a aeronave começou a mergulhar, entrando em uma queda abrupta e descontrolada. As forças G aumentaram drasticamente, pressionando todos contra seus assentos. Alarmes começaram a soar dentro da cabine, e a tranquilidade deu lugar ao pânico. Kudryntskyi rapidamente tomou os controles, mas a aeronave já não respondia de forma normal. O copiloto e o engenheiro de voo tentavam desesperadamente entender o que estava acontecendo, mas cada segundo perdido tornava a recuperação ainda mais difícil. O painel de controle agora piscava com múltiplos avisos de emergência. A queda brusca alterou o fluxo de ar sobre as superfícies da aeronave, tornando os comandos extremamente sensíveis e difíceis de manusear. Kudryntskyi e sua tripulação lutavam para reverter a descida, mas a força G os impedia de se mover com rapidez. Os passageiros, sem saber exatamente o que acontecia, sentiram a sensação de queda livre e o peso de seus corpos aumentar contra os assentos. O voo 593 agora estava completamente fora de controle, e o tempo para corrigir a situação se esgotava rapidamente. Com o avião em uma descida vertiginosa, Kudryntskyi e sua equipe finalmente conseguiram recuperar parte do controle. Puxando o manche com força, o capitão tentou nivelar o Airbus, reduzindo a inclinação e diminuindo a velocidade da queda. A aeronave reagiu, mas o impacto das forças G causava dificuldades extremas para manter a estabilidade. Ainda não era tarde demais, mas a margem para erro havia se tornado mínima.
A tripulação estava diante de um dos momentos mais críticos da aviação, um avião comercial em um mergulho descontrolado, com apenas alguns segundos para evitar o desastre. Kudryntsi agarrou os controles com força, lutando para recuperar o comando da aeronave. O Airbus A310 continuava sua descida vertiginosa, com alarmes de emergência soando em toda a cabine. A tripulação finalmente compreendia a gravidade da situação. O avião estava caindo a uma velocidade alarmante, e cada segundo perdido reduzia as chances de recuperação. O copiloto também tentou auxiliar, ajustando os comandos secundários, enquanto o engenheiro de voo analisava freneticamente os instrumentos. A situação era caótica, mas ainda havia uma chance, desde que tomassem as decisões corretas imediatamente. A primeira reação foi tentar puxar o manche para cima, tentando elevar o nariz da aeronave. No entanto, essa ação, se feita de forma brusca, poderia piorar ainda mais a situação. O Airbus estava em um ângulo extremo, e qualquer movimento errado poderia causar uma perda total de sustentação. Kudryntsi, com o máximo de força possível, tentava equilibrar o avião, mas os comandos pareciam não responder da maneira esperada. O copiloto, ao mesmo tempo, ativava os spoilers e ajustava os motores, tentando estabilizar a potência. O tempo parecia correr mais rápido do que suas reações, e a margem para erro era quase inexistente. A essa altura, o efeito dos comandos incorretos já havia tornado a recuperação ainda mais difícil. Em aviões modernos, o sistema de controle eletrônico responde de forma diferente dependendo da situação de voo. Como a aeronave estava inclinada de forma normal, qualquer comando aplicado precisava ser feito com extrema precisão. No desespero, a tripulação alternava entre empurrar e puxar o manche, tentando encontrar um ponto de equilíbrio. O problema era que cada ação gerava uma resposta inesperada, e o Airbus oscilava violentamente no ar. O avião ainda não havia se estabilizado, e a altitude continuava diminuindo rapidamente. Agora, a luta era contra o tempo. A aeronave havia partido de uma altitude de cruzeiro, mas já havia perdido milhares de metros em poucos instantes. Se não conseguissem corrigir o curso imediatamente, o impacto seria inevitável. Kudryntsi e sua equipe tentavam desesperadamente encontrar a configuração certa, um ajuste que permitisse ao avião retomar o controle aerodinâmico e interromper a descida. O copiloto conseguiu, por um breve momento, reduzir a inclinação para um nível menos crítico, mas isso não era suficiente. Eles precisavam encontrar uma forma de nivelar completamente a aeronave antes que fosse tarde demais. Com o solo se aproximando rapidamente, a tripulação finalmente começou a ver sinais de recuperação. Pequenos ajustes nos motores e nos flaps ajudaram a reduzir a queda, e o avião começou a reagir melhor aos comandos. No entanto, ainda estavam em uma situação crítica. O tempo para corrigir o curso havia se reduzido a meros segundos, e qualquer erro poderia selar o destino do voo. Kudryntsi, respirando fundo, preparava-se para a última tentativa. Se falhasse, o desfecho seria trágico. Com uma última e decisiva manobra, a tripulação tentou alinhar o Airbus para uma trajetória segura, na esperança de que ainda houvesse uma chance de salvar todos a bordo. O Airbus A310 continuava sua descida fatal sobre o céu escuro da Sibéria. A tripulação ainda lutava para recuperar o controle, mas a altitude já era crítica. Com a aeronave em um ângulo inclinado e a velocidade aumentando perigosamente, a terra firme se aproximava rapidamente. Kudryntsi e seus copilotos faziam os últimos ajustes desesperados nos comandos, tentando alinhar o avião para uma possível tentativa de pouso forçado. No entanto, o tempo estava contra eles. Em poucos segundos, o impacto seria inevitável, e qualquer esperança de recuperação desaparecia. A fuselagem do Airbus rasgou as árvores antes de atingir o solo com uma força devastadora. O impacto foi tão violento que a aeronave se despedaçou instantaneamente, espalhando destroços por uma vasta área da floresta. A energia cinética da colisão criou uma explosão de destroços, fogo e fumaça, tornando impossível qualquer chance de sobrevivência para os ocupantes. O silêncio da noite foi interrompido pelo estrondo da tragédia, e a escuridão da floresta siberiana se iluminou por um breve instante antes de retornar à sua quietude sombria. A destruição foi total. O que antes era um avião comercial moderno e sofisticado agora não passava de fragmentos espalhados por quilômetros. Nenhuma parte da fuselagem permaneceu intacta, e a cabine foi completamente esmagada pelo impacto. O choque foi tão intenso que os investigadores, mais tarde, descreveriam a cena como irreconhecível. Era como se o Airbus tivesse se dissolvido no solo. O frio cortante da Sibéria rapidamente envolveu os destroços, tornando ainda mais difícil qualquer possibilidade de resgate imediato.
As autoridades russas só tomaram conhecimento do desaparecimento do voo horas depois, quando a aeronave falhou em chegar ao seu destino. Equipes de resgate foram enviadas para uma região remota e inóspita da Sibéria, onde as temperaturas eram congelantes e o terreno desafiador. Helicópteros sobrevoaram a área, tentando localizar qualquer sinal da aeronave, mas a vasta extensão da floresta dificultava a busca. Somente quando os primeiros destroços foram encontrados, a dura realidade se confirmou: não havia sobreviventes. Os investigadores que chegaram ao local da tragédia se depararam com um cenário desolador. Restos do avião estavam espalhados entre as árvores queimadas, e fragmentos da fuselagem ainda soltavam fumaça sob o frio intenso. A cena do acidente trazia um mistério. O que teria feito um avião moderno, sem falhas mecânicas aparentes, cair de forma tão violenta? Nos dias seguintes, os esforços se concentrariam na recuperação das caixas pretas, que poderiam revelar os últimos momentos da tripulação e esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite trágica. Na manhã seguinte ao acidente, as equipes de resgate e investigação chegaram ao local da tragédia. Diante dos destroços espalhados pela floresta siberiana, os primeiros especialistas começaram a buscar evidências sobre o que poderia ter causado a queda. A princípio, cogitou-se uma falha técnica, talvez um problema estrutural na aeronave ou um erro nos sistemas eletrônicos. Outra hipótese era um erro humano, já que mais de 80% dos acidentes aéreos envolvem alguma falha operacional. No entanto, a ausência de qualquer chamado de emergência ou tentativa de comunicação com o controle de tráfego aéreo intrigava os investigadores. A descoberta das caixas pretas era a prioridade máxima. Entre os destroços carbonizados, as equipes finalmente localizaram os gravadores de voo, que poderiam conter as respostas para o mistério. A análise inicial dos dados de voo mostrou algo incomum. Momentos antes do acidente, o Airbus A310 fez uma manobra inesperada, inclinando-se para a direita de forma brusca. Os comandos pareciam ter sido alterados de maneira errática, sem uma tentativa clara de correção. Os dados indicavam que o piloto automático foi desativado, mas não por meio dos procedimentos normais da tripulação. Foi ao ouvir as gravações de áudio da cabine que os investigadores fizeram a descoberta mais chocante. Em meio às conversas entre os pilotos, surgiam vozes infantis. O capitão Yaroslav Kudrinsky havia permitido que seus filhos visitassem a cabine durante o voo. No início, parecia uma interação inocente, mas logo ficou claro que a situação fugiu do controle. Um dos filhos do capitão foi autorizado a sentar-se na cadeira do comandante e, em determinado momento, segurou os controles do avião. O que parecia apenas uma brincadeira teve consequências catastróficas. A gravação revelou que, sem que a tripulação percebesse, a força exercida pela criança nos controles desativou o piloto automático. Isso fez com que a aeronave começasse a sair da sua trajetória normal. Inicialmente, os pilotos não notaram a mudança, pois os ajustes automáticos do avião mascararam o problema. Quando perceberam que algo estava errado, já era tarde demais. A aeronave estava inclinada de forma crítica, e a recuperação exigiria manobras precisas e rápidas, algo que infelizmente não aconteceu a tempo. A revelação foi devastadora para todos os envolvidos na investigação. Nunca antes na história da aviação comercial um acidente dessa magnitude havia sido causado por uma situação tão inesperada. O voo 593 da Aeroflot não caiu por uma falha mecânica ou sabotagem, mas por um erro humano incomum, o descuido de permitir que uma criança interagisse com os controles de um avião em pleno voo. O caso se tornaria um dos mais estudados da história da aviação, gerando mudanças cruciais nos protocolos de segurança dentro das cabines de comando. A revelação de que o voo 593 da Aeroflot caiu devido à interferência de uma criança na cabine teve um impacto devastador na imagem da companhia aérea. A Aeroflot já vinha passando por uma modernização para se alinhar aos padrões ocidentais, mas esse acidente trouxe à tona preocupações sobre a segurança e os treinamentos da tripulação. O público e a mídia ficaram chocados com o fato de que uma situação tão improvável pôde resultar em um desastre. Houve críticas severas à negligência da tripulação e à falta de protocolos mais rígidos para impedir esse tipo de incidente. Após a investigação, a aviação civil precisou revisar urgentemente suas normas sobre o acesso à cabine. Em muitas companhias aéreas, já era proibido permitir que passageiros não autorizados permanecessem na cabine durante o voo, mas a tragédia do voo 593 reforçou essa necessidade. Reguladores da aviação impuseram regras mais rígidas, tornando obrigatório que as portas da cabine permanecessem trancadas durante todo o voo, exceto em casos de emergência. A segurança na cabine passou a ser vista como um fator inegociável, reduzindo drasticamente o risco de interferência externa.
A tragédia também levou a Aeroflot a reforçar seus treinamentos e revisões operacionais. As políticas de acesso foram completamente reformuladas, garantindo que apenas a tripulação tivesse permissão para permanecer na cabine. Além disso, novas diretrizes sobre o uso do piloto automático foram implementadas, para evitar que ele fosse desativado sem que os pilotos percebessem. Essas mudanças ajudaram a fortalecer a confiança na companhia, que ao longo dos anos conseguiu se recuperar e modernizar sua frota, tornando-se uma empresa respeitada novamente. A nível global, o impacto desse acidente foi significativo. Autoridades da aviação, como a FAA nos Estados Unidos e a ICAO em âmbito internacional, reforçaram os treinamentos das tripulações sobre os riscos de interferência nos controles. Pilotos passaram a receber instruções detalhadas sobre como reconhecer rapidamente quando o piloto automático é desativado acidentalmente. A cultura de segurança na aviação se tornou ainda mais rigorosa, reduzindo a margem para erros que poderiam ser fatais. Com o passar dos anos, o voo 593 da Aeroflot se tornou um caso de estudo essencial para novos pilotos. Sua história serve como um lembrete das consequências de qualquer descuido dentro de uma cabine de comando. Graças às mudanças implementadas após essa tragédia, a aviação mundial se tornou ainda mais segura, garantindo que eventos como esse jamais voltem a acontecer. No fim, o que começou como uma brincadeira inocente resultou em uma lição dura, mas essencial, para toda a indústria aérea. O voo 593 da Aeroflot deixou uma marca profunda na história da aviação, não apenas pelo trágico desfecho, mas pela lição que proporcionou a toda a indústria. O acidente provou que mesmo um pequeno ato de negligência pode desencadear uma sequência irreversível de erros. Se o capitão não tivesse permitido que seus filhos manipulassem os controles, a tragédia jamais teria ocorrido. O caso se tornou um dos exemplos mais estudados em cursos de formação de pilotos, reforçando a importância da vigilância constante e do respeito absoluto às regras de segurança. A disciplina dentro da cabine é um dos pilares da aviação moderna. Cada decisão tomada pelos pilotos deve ser guiada por protocolos rigorosos, sem espaço para distrações ou informalidades. No caso do voo 593, a presença de pessoas não autorizadas na cabine criou um ambiente propício para um erro crítico. Após o acidente, ficou evidente que a cabine de comando deve permanecer um ambiente estritamente profissional, onde cada ação precisa ser pensada e calculada para garantir a segurança do voo. Além disso, o desastre reforçou a necessidade de compreensão total dos sistemas das aeronaves. O Airbus A310 era uma aeronave moderna para a época, mas a tripulação não percebeu rapidamente que o piloto automático havia sido desativado. Esse detalhe custou a vida de todos a bordo. Hoje, pilotos passam por treinamentos intensivos para reconhecer e reagir instantaneamente a mudanças inesperadas no comportamento do avião. A capacidade de identificar problemas em segundos pode significar a diferença entre um incidente controlado e um desastre irreversível. O voo 593 também é um lembrete do impacto humano por trás dos acidentes aéreos. Muitas tragédias não são resultado de falhas mecânicas, mas sim de decisões equivocadas. A aviação evoluiu justamente aprendendo com esses erros, implementando novas medidas a cada lição dolorosa. O erro de um único voo ajudou a evitar inúmeros outros acidentes no futuro, tornando os céus mais seguros para milhões de passageiros. No fim, a história do voo 593 nos ensina que não há margem para descuidos quando se trata de segurança aérea. Pequenos deslizes podem ter consequências catastróficas, e é por isso que cada protocolo, cada regra e cada treinamento são essenciais. Hoje, a aviação é uma das formas mais seguras de transporte justamente porque aprende com seus próprios erros. O legado desse acidente é um alerta permanente sobre a responsabilidade de quem comanda uma aeronave e sobre a importância de seguir cada norma à risca, porque, na aviação, um único erro pode custar vidas. O acidente do voo 593 foi uma tragédia, mas também um alerta que mudou a aviação para sempre. Cada erro ensina uma lição, e é por isso que voar hoje é mais seguro do que nunca. Quer conhecer mais histórias surpreendentes da aviação? Então continue explorando os vídeos do canal e descubra os segredos dos céus.